Também saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus é bom, Ele refrigera a nossa alma, né? Nas nossas adversidades, Ele é conosco. Louvado seja Deus, né? Nós somos um povo forte, porque o Espírito do Senhor está em nós, amém? Glórias a Deus. Pelo contrário, seríamos fracos, né? Sem Deus o homem é fraco. Mas como Jesus somos fortes, vencedores das batalhas, né? Também essa semana foi uma semana de luta terrível, de misericórdia, mas a gente levanta na madrugada e ora e repreende o inimigo, ora pelas pessoas que nos afrontam, e a peleja continua, mas a vitória é nossa. Louvado seja Deus. Passei uns dias de amargura, porque o Satanás mandou mensageiro para furtar meus cachorros, levou embora. Aquilo do meu coração, minha alma, eu sofri dormir à noite, eu passei umas 4 noites sem dormir, que batalha. E eu oro a Deus para o Senhor cuidar daqueles animais, porque você pega o amor do bicho, né? O amor. Não tem coisa pior do que alguém te ama, uma coisa que você cuida, que você zela, né? E solta para os matos por aí, o bichinho perecer, né? E a preocupação que eu fiquei é o bichinho morrer de fome e ser por aí. Mas Deus nos consola, louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus. Vamos ler aqui Levítico, capítulo 19, versículo 2. É o terceiro livro da Bíblia, começando Gênesis, Êxodo, Levítico. Glória a Deus. Jesus tem uma palavra para nós. Eu não tenho, eu só conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia de noite, mas a mensagem tem que vir em cima, né? Para estruturar a igreja, né? Levítico capítulo 19, versículo 2. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, aí vem Levítico. Apenas um versículo a gente vai ler. Amém? Todos acharam? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E até hoje Deus continua falando, né? Sede santo, porque eu sou santo. Sede santos, poder ser em todas as maneiras de viver, que Deus é perfeito, né? E o desejo de Deus é que todos nós sejamos igual a Ele na perfeição. Louvado seja Deus, né? Então está aqui, louvado seja Deus, Deus falando ao povo de Israel, né? Para andar nos caminhos da verdade, louvado seja Deus, né? Para que possais ser semelhante a Ele. Eu estava observando, né? Louvado seja Deus, ali no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22 até lá o 26, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ali a gente pega ali uma palavra do apóstolo São Paulo, né? Louvado seja Deus, e dizendo que aquele povo, para eles, né, andar com Deus, eles precisavam de tutor e curador. Porque naquele tempo não tinha uma Bíblia igual essa para eles lerem, né? Os irmãos estão olhando mais para a mesa do que para a palavra, né? Os irmãos se concentram na palavra porque, para que a gente possa pegar o recado de Deus, né? Então o povo de Deus não tinha uma Bíblia sagrada igual a essa. Então tinha que ter um tutor e um curador, né? Para que alguns irmãos possam entender, né, que às vezes não entendem, o que é tutor, o que é curador. Uma palavra assim para muita gente é estranha, né? Você tem um exemplo natural do dia a dia, né? Um homem rico, a mulher rica tem um filho, os dois falecem, fica uma criança de menor. E aquela pessoa tem bens, tem patrimônio, não pode entregar na mão de uma criança. O ladrão vai roubar, né? A criança não tem noção, né, do valor e perde. Então, o juiz, né, ele determina um tutor, uma pessoa da cidade de confiança que vai cuidar daquela criança,
presta conta à justiça, e as leis, né? Fica na mão do juiz ali, os bens ali presos, de que ninguém pode pôr mão, até a criança completar uma certa idade, para que possa tomar posse da sua herança. Assim foi no passado. A Bíblia Sagrada diz que, né, está escrito: Deus é o Criador do universo, e Ele tinha seus filhos, né? Deus está no céu, tinha seus filhos aqui na terra, e tinha uma promessa, de uma herança, de uma riqueza muito grande na face da terra, mas o povo não estavam habilitados a receber esta herança. O povo de Deus do passado não estavam preparados para herdar ainda os bens, né, que Deus tinha para eles. Então Ele preparou o Moisés e as leis que Deus determinou, quando escrever lá nos 10 mandamentos, né? A gente começa a ler aqui no livro de Levítico, aqui é cheio de leis, né? Cheio de diretrizes, para que os povos pudessem guardar, para que pudessem viver, né? Então, mas pelo fato de ser criança, então tinha que ter o Moisés, para estar dando a instrução, porque Moisés era cheio do poder de Deus. Deus falava com ele de cara a cara. A Bíblia diz que Deus dizendo assim: olha, com todos os povos eu falo em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo de cara a cara. A nuvem abaixava e ele ouvia a voz de Deus assim diante dele, falando com ele, igual um homem conversa com outro, de cara a cara, conversando ali. Louvado seja Deus, né? E o Paulo, na época que ele escreveu esse livro dos Gálatas, né, ele disse que eles eram conduzidos, né? Era como criança, conduzido no colo, né? São pessoas com 80 anos de idade, diante de Deus e diante, né, de Moisés, eram como criança, porque eles não tinham o Espírito, não tinha revelação, eles eram carnais, não tinham o poder de Deus. Então eles pecavam, aí entrava aquela época do sacrifício, né, para cobrir os pecados, então tinha que cumprir esse mandamento, porque eles não eram cheios do Espírito Santo. E o Paulo adverte, né, na carta dos Gálatas, né, e ele é o apóstolo dos gentios, e esta palavra fala conosco hoje. Todo homem, toda mulher que não se enche de Deus é como criança. Pode ter os cabelos brancos, porque a pessoa está vazio, então a pessoa vive desnorteada. E Deus adverte a ser cheio do seu santo poder. Quem não deseja ser cheio de Deus, já peca, porque não tem prazer na lei de Deus, não quer ser cheio de Deus, não quer ser orientado pelo Espírito Santo. Hoje nós não precisamos, né, o Moisés e nem a curadoria para cuidar dos nossos bens, porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele, né, nos encheu, nos dá diretrizes, somos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Somos guiados pelo Senhor. Então são filhos amadurecidos, né? Já temos uma maturidade suficiente para nós herdarmos os bens de Deus, receber os dons de Deus, né? E sentir a presença do Senhor. Estamos preparados, né? Temos o livre arbítrio de chegar em qualquer lugar, dobrar o joelho e chamar a presença de Deus, e Deus se faz presente. E naquela época o povo não tinha essa liberdade, tinha que ir lá no templo, passar por um sacerdote, para depois chegar no sumo sacerdote, para entrar no santuário chamado Santo dos Santos, para poder apresentar a Deus para cobrir o pecado. Aí Deus manda Jesus como sacrifício único. Todo aquele que se rende a Jesus, todo aquele que toma uma decisão de andar com Jesus, de ser cheio do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, então agora nós somos filhos nobres, brilhantes, né? Dominados pelo Espírito, somos capacitados. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que a vida do ser humano, do homem e da mulher, a vida eterna, né? O nosso futuro vai depender da nossa escolha, o que nós queremos para nós, para a nossa vida diária, para o nosso
futuro, o que nós queremos? Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Quando nós guardamos a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que nós somos amados pelo nosso Pai. E tem a advertência em Mateus, e tem também em Gálatas 3, versículo 1 e 7. São Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e Deus acrescenta tudo que nós podemos imaginar. Tudo que nós estamos habilitados a receber os bens de Deus, não vamos jogar fora. Porque em nós habita o Senhor Espírito Santo. Estamos preparados para receber os bens de Deus. Se a pessoa estiver vazia, ele não tem estrutura. Se Deus der, ele desvia, cai da fé. Então Deus chama a todos a santidade. Buscar a santidade. O tema dessa mensagem é: santidade ao Senhor. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Depois da oração, né, está ali a presença de Deus. Já está na nossa vida, mas está consagrado a Deus, né? Nós vamos tomar a Santa Ceia daqui a pouco e anunciar ao diabo e seus seguidores que Cristo vive e nós vivemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós somos chamados filhos e filhas de Deus porque amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não basta ler a Bíblia, mas temos que guardar, cumprir o que Deus está determinando. Essa pessoa é crente há tantos anos, lê, mas não está nem aí, né, meu irmão? Nós temos que jogar para dentro a palavra e pôr em prática. Na antiguidade, né, os homens de Deus, né, os profetas, eles não tinham a escritura. Pergaminho era coisa rara. Tinha muitos pergaminhos pelo mundo afora, mas era coisa rara. Então o profeta, muitas vezes, ele precisava entregar um recado de Deus. Você acha em diversas partes da Bíblia, e aparece um anjo e diz: abre a boca que eu vou te dar a mensagem. Abre a boca e come esse livro. Tem gente que critica. Uma vez eu fiz essa pregação, me criticaram, né? Mas como é que vai comer um livro? Mas é um livro simbólico, é um conjunto de palavras, de mensagens de Deus, que Deus disse: abre a boca e eu vou te encher. E você vai lá e vai pregar todas as palavras que eu te dei. E hoje nós comemos a palavra quando nós lemos. E quando nós lemos a palavra, nós estamos se alimentando dela. Então você vai em algum lugar e Deus te usa, porque você leu lá, jogou para dentro e você distribui para a pessoa, né? Então, diversas passagens nós achamos: abre a boca, eu vou te encher, né? O Isaías, quando Deus fez o chamado, foi diferente. O Senhor chamou ele e disse, né? Ele queria mandar em missão, e aí ele veio aqui. Mas eu sou um homem pecador, um homem de impuros lábios. Aí o anjo voou, foi lá no altar de Deus, com apenas, e catou uma brasa do altar e disse: abre a boca. Curou ele naquela brasa de fogo, santificou. Aí lá na frente ele abre a boca e diz: o Senhor me deu uma língua erudita, sabedoria no falar, sabedoria para compreender a vontade de Deus e pôr em prática. Todo mundo usado com grande poder. Até hoje nós temos dificuldade para entender as mensagens de Isaías, de Jeremias, né? Sora muito para Deus dar revelação, para a gente saber o que ele está dizendo com aquelas palavras, né? Até hoje o povo se bate para poder, né? Quanto mais cheio de poder o homem ou mulher tiver, ele tem a compreensão verdadeira, né, da mensagem de Deus. Louvado seja Deus. Então quem guarda os mandamentos é o amado do Pai. Está lá em São João 14, 21. E quem não guarda os mandamentos, como é que Deus vai amar uma pessoa relaxada, né? Pessoa que não está nem aí, não está nem aí, não se preocupa com a vontade de Deus, né? Então nós entendemos pela palavra, está escrito, né, que Deus, ele veio salvar um povo pecador, um povo que estava perdido.
mas foi encontrado e a pessoa valorizou aquele encontro com Deus e valoriza o encontro com Deus. Louvado seja Deus, né? E Deus disse: olha, vós sois o templo do Deus vivente. A nossa vida é o templo, é a morada de Deus. E no templo não pode ter contaminação, porque é o lugar santo. Dentro do ser humano tem um altar, e o Espírito Santo está ali. Quando é homem cheio de poder, é mulher cheia de poder. Mas quando a pessoa sai da presença de Deus, né, o Espírito Santo vai saindo da pessoa, e as coisas ruins começam a encher aquela pessoa. Aquele corpo, aquele templo, ele foi profanado, maculado. Mas o fogo saiu. Mas é chamado, né, o homem mesmo desviado, a mulher desviada, é chamado unção de Deus. Mas Deus pode acender nesta noite essa unção. Mas a vida é feita de escolhas, de decisões. Que decisão você tomou ou você vai tomar nesta noite? Para poder entrar nos céus, temos que tomar uma decisão correta. Guardar a palavra, viver a palavra. Estamos cheios, vamos dividir com aquele que tem necessidade. Louvado seja Deus. Vou repetir: vós sois o templo do Deus vivente. Nosso corpo é um lugar santo. Está lá em Coríntios 3,16. Agora nós vamos lá em Apocalipse, nos últimos versículos, né? Fala assim: aquele que é limpo, limpa-se mais ainda, e aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Quem é santo se purifica, porque ele é puro, e impureza não entra nos céus. E nós temos uma batalha travada dentro de nós, que a alma e o espírito vem de Deus, quer voltar, precisa voltar para Deus, e a carne vem da terra, e a carne quer as coisas aqui. É uma luta de gigante. Aí o apóstolo São Paulo traz uma advertência, né, nas cartas dele, dizendo assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. Quebrar a força da carne. Se quebra a força da carne pelo jejum, pela oração, pela leitura da palavra. Eu e Satanás fica enlouquecido quando você toma uma decisão. Quebrar a força da carne pelo jejum. Se comecei a beber lá, terminei o dia, a carne treme, a pessoa está naquela crise, vai estar amortecendo a carne, o homem espiritual cresce. Aí nós temos força para vencer os desejos do mundo. Louvado seja Deus. Deus é bom e nós precisamos melhorar. Glórias a Jesus. Amados, pois temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios 7, esse versículo lá. Então é uma batalha, a gente não pode vacilar. Se a gente descuidar, quando pensa que não, está amarrado lá. O inimigo amarra. Lembra da pregação? Os pecados cometidos são cordas. O inimigo amarra a pessoa pelos seus próprios pecados, consegue amarrar a pessoa. Mas quando pede o socorro do céu, se arrepende dos pecados, o Senhor vai lhe arrepender. Manda um poderoso anjo, porque houve arrependimento. Aí a glória dessa casa volta. Aí volta a alegria, volta a felicidade em meio às tribulações. Somos vencedores, somos alegres, porque o Espírito de Deus habita em nós. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Santificar a alma, o espírito e o corpo tem que estar santificado em tudo, né? Para que possamos
fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios 6,20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no nosso corpo. As pessoas olham para nós e dizem: aquele é um homem de Deus. Olha para a irmã e diz: aquela é uma serva de Deus. Uma veste bem composta, bom testemunho, um rosto brilhante. As pessoas veem a glória de Deus. Essa pessoa é diferente, é o rosto. O testemunho fala: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Tiago 4,4, a gente vai fazer esta leitura, já está terminando meu tempo aqui. E diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. O ciúme que não agrada a Deus é o ciúmes doentio, carnal. Mas o Espírito Santo, ele tem ciúmes porque a igreja é noiva do Cordeiro. Ela não pode ser maculada. E se ela for maculada, tiver uma mancha, o noivo fica muito triste, porque haverá um casamento de Jesus com a igreja não pode estar manchada. Então o Espírito Santo tem ciúmes, porque Jesus deixou bem claro, quando ele ressuscitou: eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador, que estará convosco por todos os séculos. Então ele tem ciúmes, porque ele não quer que nós pecamos. Quando nós pecamos, nós ferimos o Espírito Santo. Ele se entristece. Tiago 4. Versículo 5. Vou ler do 4 ao 5. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo, vou repetir, constitui-se inimigo de Deus. Como é que Deus vai dar para ser um inimigo? O 5: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago 4 e 5. Tem ciúmes porque é noiva do Cordeiro. E haverá um casamento. E no dia desse casamento, se tiver gente com a veste estranha, tem uma mensagem da Bíblia que fala que no dia da festa lá nos céus vai aparecer gente com uma veste estranha. E vai ser tirado do meio e amarrado mãos e pés e lançado em trevas exteriores, onde o fogo queima e nunca se apaga. Não vai adentrar a festa, vai chegar lá, vai entrar na festa e não vai entrar, está na Bíblia. É uma advertência para nós. Nós vivemos no caminho estreito e apertado, mas diz a Bíblia que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Mas enquanto está de olho aberto, tem oportunidade para o arrependimento dos seus pecados. Depois que parte, não tem mais jeito. É um livro selado a vida daquela pessoa. É um livro que se fechou e amarrou. Não tem como abrir mais. E Deus é um Deus de bondade, de amor, de infinitas misericórdias. Todo dia Ele nos exorta. É na igreja, deitado na nossa cama, Deus dá sonhos, revelações, muita coisa. Ninguém cai da fé assim de uma vez, já cai nos poucos. Aí Deus vai sacudindo, vai falando, a pessoa vai voltando para Deus, vai se ajustando e vai aceitando a palavra do Senhor e vai se enchendo da alegria, do gozo dos céus. Aí não tem mais desejo do pecado, está cheio do Espírito Santo. Você vê o pecado, você tem nojo daquilo que você vira a costa. Não é por mim, né? Porque o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus nos proporciona esta visão, né? Você pode ver o que
informação, você não tem anexo com aquilo. Não é da tua ossada aquilo lá. É do mundo. Satanás vai manjar no nariz do crente, do homem, da mulher. Toma. O sangue de Jesus. O lavado é redimido no sangue do Cordeiro. Eu rejeito essa proposta, Satanás. Por terra no nome de Jesus. Seja amordaçados 12 pés e levados como prisioneiros para onde o Senhor já determinou. E o homem e a mulher continua vencedor na presença de Deus. Amém? Ficamos com essas palavras, né? É 8h30. Peguei das 8 às 8h30. Que Deus abençoe. Que o Senhor Espírito Santo continue falando mais e mais aos nossos corações pela palavra. Que o Senhor dê muitas revelações, muitos sonhos. E mostra se nós estamos ajustados nos caminhos dele ou estamos em falta com ele. Ele vai falar, ele vai mostrar. E Deus mostra porque ele nos ama. E nos guarda, nos abençoe. Amém? Deus abençoe.